Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, Explica Professor. Hoje a gente vai falar de aços, ferramenta para trabalho a frio. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que acompanha aqui o canal e você que chegou aqui agora para se inscrever e ativar o sininho, caso não sejam inscritos ainda. Lembre de deixar um like aqui nesse vídeo, não custa nada para você e me ajuda bastante aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que eu continue aqui a produzir esse conteúdo. Vamos falar aqui hoje de aços ferramenta, mais especificamente dos aços ferramentas para trabalho a frio. A gente viu na última aula que a gente tinha diversos tipos de aços ferramenta para diversas aplicações e a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma dessas classes nessa aula e também nas próximas aulas. A ferramenta aqui para trabalho a frio, elas são usadas em operações normalmente de corte, conformação e rebarbação sob temperaturas próximas ao ambiente. Obviamente, se eu estou falando aqui de trabalho a frio, eu não vou poder utilizar temperaturas muito elevadas que possam ali alterar a estrutura do meu material ou não executar a atividade dele da melhor forma possível. Então, nessa classe de aços aqui, o que, que é importante de maneira geral, quando eu estou falando dessas características? Tem que manter aqui a manutenção do meu gume cortante, ou seja, se a minha peça ali ela vai ser utilizada, uma tesoura, ou vai ser utilizada ali para algum tipo de corte, eu tenho que manter ali o gume, a parte onde vai estar cortando, ainda bem afiada. Né? E um baixo desgaste aqui para ferramentas de conformação. Obviamente, minha ferramenta de conformação ela vai estar ali sempre atuando com outros aços. Se eu desgastar muito ela, eu vou ter que substituir isso, né? Aumenta o custo da minha ferramenta. Então, eu vou procurar aqui, de maneira geral, com esse fim, uma elevada dureza, né? Eu vou evitar que uma usinagem pós-tratamento térmico, já vou realizar um processamento o qual eu não preciso realizar esse tipo de usinagem, e né, eu vou ter que ter uma microestrutura aqui ajustada, né? Eu vou ter que ter um controle microestrutural considerável. Quais são os principais modos de falha aqui de ferramenta frio? Por que, que eu tenho normalmente que procurar essas funções aqui para eu evitar esse tipo de falha? Uma falha que é o desgaste, a outra falha aqui é a minha trinca, né, que vai gerar algum tipo de quebra. Então, por conta disso, eu vou ter que, mesmo tendo ali essas propriedades em geral, eu vou ter que buscar ali, e é essencial ali, que eu tenha uma tenacidade mínima, né, para eu evitar que a minha ferramenta trinque quebre. Aqui o lascamento, né? O lascamento é uma questão, às vezes, um pouco de design, eu vou ter uma quebra localizada ali da minha peça. Deformação plástica, né? Se eu não tenho ali a dureza considerável, eu vou deformar plasticamente, minha peça acaba alterando a geometria dela e acaba sendo ali também inutilizada em termos de conformação plástica. E o Gallen aqui, a adesão, é quando eu formo aqui tipo um sobressalto aqui na minha peça. E para um controle ali, de maneira geral, para obter essas propriedades que eu tenho, o controle, né, eu falei de microestrutura ajustada, eu tenho que ter um controle bom ali da minha microestrutura, de como que vai ser esse equipamento. E a melhor microestrutura aqui que normalmente se tem para obter um bom desempenho satisfatório nos aços de trabalho frio é uma composição aqui que eu vou ter uma matriz composta de martensita revenida, né, obviamente eu vou realizar o revenimento ali da minha martensita de alto carbono e uma dispersão ali uniforme de carbonetos duros. Né? Normalmente esses aços a gente vai ver que eu vou ver a presença de carbonetos, né? Porque boa parte deles vão ter algum tipo de elemento de liga, né? Principalmente ali os de maior solicitação, e eu vou ter ali uma dispersão, eu vou precisar de uma boa dispersão, né? Não somente ter o carboneto, mas qual é a qualidade da dispersão desses carbonetos dentro ali da estrutura do meu aço. Então, a fração ali de carbonetos, se ela é importante para esse processo, a fração ela vai depender basicamente ali da minha quantidade de carbono, né? E da quantidade ali de elemento de liga, né? Elemento de liga formador de carboneto, né? Lembra lá na nossa aula, tem os elementos de liga formadores de carboneto. E a dispersão, né? Isso aqui eu estou falando aqui em volume. E a dispersão, ou seja, como que eles são dispostos, ele vai depender ali das variáveis de processamento quando eu estou fabricando esses tipos de aço ferramenta. Lembrando aqui a nossa classificação geral, né, de aço ferramenta, a gente vai estar hoje falando aqui desses tipos de aço, né, que são os aços aqui para o trabalho a frio, né. Muitas vezes também aqui os aços W, que são os aços aqui temperáveis em água, eles podem ser utilizados também para trabalho a frio, então normalmente a gente costuma colocar isso aqui muitas vezes junto dos aços para trabalho a frio. Lembra que algumas classes dessa aqui podem trabalhar, né, em duas faixas. Não necessariamente ele pode ficar em uma só, mas a classificação geral
a gente tende a fazer dessa forma. Então, as principais famílias aqui do A e SI de aços para trabalho a frio são as séries D, O, A e W, né? D, O, A e W. A gente está vendo aqui, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes de cada uma delas. Vamos começar aqui pela série D, que é uma das séries ali de maior aplicação. Elas vão apresentar aqui como característica geral uma elevada resistência ao desgaste, né? Eu vou ter aqui em geral, a precipitação de carboneto de cromo e uma baixíssima distorção no tratamento térmico, né? Por que isso que é importante? Se eu estou querendo ali uma peça grande, eu não posso ter distorção no tratamento térmico, eu vou tender ali a preferir produzir um aço com essa série D. Eles são aqui também chamados, muitas vezes, de aços indeformáveis, né? Porque eles têm o quê? Uma elevada resistência ali, não vão apresentar uma deformação plástica, a tensão de escoamento dele vai ser bem elevado. O aço D2 aqui dessa classe é o mais popular da série em termos mundiais. Aqui no Brasil, o D6 ele é muito empregado. Vamos botar um zoom aqui nessa tabela, só para a gente ver algumas aplicações gerais já dessa classe. Aqui a gente também consegue ver a composição. Por exemplo, olha o D2, que ele é um muito aplicado, ele é praticamente ali um ácido inoxidável, né? Ele tem aqui ó, 12% de cromo, ele já está entrando dentro ali com ácidos inoxidáveis, mas por que normalmente ali ele não é, às vezes, aplicado como inoxidável? Muito por conta da quantidade de carbono. A gente vai ver que algumas aplicações de ácidos inoxidáveis, na verdade, eu quero uma pequena quantidade ali de carbono, mas como essa aplicação aqui eu estou precisando de uma elevada dureza, uma elevada resistência mecânica, e a precipitação de carbonetos, isso aí vai depender da quantidade de carbono, né? Depender também da quantidade de cromo. E nesse caso aqui, eu também tenho vanádio, que é um elemento precipitador de carboneto. Eu vou ter uma resistência maior do que os ácidos inoxidáveis comuns, que é uma outra classe que a gente vai ver em outras horas. Ó, aplicações do ácidos D2. Matrizes para corte, estampagem, embutimento, pentes para laminação de roscas, punções, calibres, mandris, lâminas para corte a frio, fieiras de defilação. Aqui tem o ácido D6, que é utilizado no Brasil. Ó. Já tem uma quantidade maior de carbono, uma boa quantidade de cromo, porém aqui eu estou utilizando mais tungstênio, né, um pouquinho de nióbio e bem pouquinho de vanádio. Ó. Matrizes para corte, estampagem, embutimento, funções de autossolicitação, facas, e eu tenho diversas aplicações, ó, fieiras, moldes para prensagem de cerâmicos, ferramenta para prensa de extrusão, facas para cortes, chapas de aço de alto silício. Eu tenho esse outro caso aqui, que é um aço basicamente cromo-carbono, que é o D3, com um pouquinho de vanádio, que também tem as aplicações parecidas, né? Vai depender mais ou menos das propriedades específicas de cada um dele quando a gente estiver fazendo a seleção. Aqui, as outras séries, a gente tem, por exemplo, a série O, né? O nome aqui já diz, a série O é o aço de oil. Os aços oil, eles são os aços mais empregados aqui em ferramenta, excluindo ali os aços carbono e também os aços rápidos, em termos ali de volume de aplicação. Ele vai apresentar aqui uma pequena deformação na têmpera, né? Ou seja, ele não vai apresentar uma deformação muito elevada, e ele vai ter uma elevada dureza que após têmpera, além de ter uma boa temperabilidade. Além disso, ele tem uma baixa tendência a trincas em seções complexas e manutenção do gume portante. Então, quando a gente vem olhar aqui o principal, né, nessa tabelinha aqui de baixo, a gente tem o principal grupo da série O. Né? Deixa eu anotar aqui já. Quem que é o meu aço aqui da série O? Você vai ver que eu vou ter uma quantidade um pouquinho menor de carbono, né? Ele vai ter uma pequena quantidade de cromo, apesar de que a quantidade de carbono ainda é elevada, né? Ela tem 0,95%. Não é uma quantidade pequena, principalmente quando a gente está comparando com os aços previamente utilizados. Ele vai ter um pouquinho de vanádio, um pouquinho aqui de tungstênio. Principais aplicações dele aqui, ó. Ferramenta de corte geral, machos, cocinetes, broches, cunhagens, extrusão, moldes para plástico, porcelana e fundição, pentes para lâminas de rosca, instrumentos de medição. Se vocês olharem aqui, ele já tem uma quantidade menor de elementos de liga de maneira geral, né? Então, isso aqui às vezes também explica por que ele é o mais empregado. Por quê? Né? São aços mais baratos e também trazem uma boa propriedade mecânica. Os aços D, que a gente viu aqui no slide anterior, ele tem uma maior quantidade de elementos de liga, e a gente viu nas nossas aulas de classificação que mais elementos de liga, mais custo. Então, normalmente, sim, se eu não consigo aplicar esse aço, por exemplo, para um tipo de aplicação específico, né, ele não está desempenhando tão bem, aí eu vou procurar um aço um pouco mais caro, que ele vai me apresentar um melhor resultado. A segunda série aqui é a série A, que é de air. Esse air que significa que ele vai ser temperado em ar. O teor de elementos de liga dele aqui é intermediário entre o D e o O, né? Se o O aqui ele tem pouco elemento de liga e o D ele tem muito, esse aqui é um intermediário.
Então, ele vai apresentar aqui uma elevada temperabilidade, mesmo no ar, né, um aço ali que ele é temperável no ar, mesmo em grandes seções, né, ou seja, né, peças de grande tamanho. A distorção na têmpera dos aços A é da ordem de 25% daquelas dos aços da série O, ou seja, se eu estou querendo uma menor distorção, ainda com um custo um pouquinho menor do que da série D, eu vou preferir aqui um aço da série A, porque o aço da série O, ele apresenta uma distorção um pouquinho maior do que da série A. E também tem um pouquinho mais de elemento de liga. Aqui a gente está vendo a série da série A, o aço A2, que é aqueles que costumam, na tabela tem o que é mais utilizado. A gente vai ver aqui, ó, ele tem 5% de cromo, 1,15% de molibdênio e 0,3% de vanádio. Lembra que na série D eu tinha ali próximo de 12% de cromo, enquanto na série O eu tenho 0,5%. Então aqui eu tenho um aço de média liga, né? Ele não é um aço nem de alta nem de baixa liga, ele já tem uma quantidade de elementos de liga intermediária, com uma boa quantidade de carbono também. Ó. Ele é normalmente utilizado para matrizes pesadas, formas complexas, funções, pentes, para laminação em roscas, mandrizes e ferramentas de rebarbação e calibres de feira. A nossa última classe que a gente tem aqui desse grupamento são os da série W, né, que são os ácidos que são endurecidos em água. Né? Se vocês forem olhar, o série W aqui, né, eu tenho um meio brusco de têmpera, né, para obter. Eles são normalmente ácidos carbonos que podem ter ou não adição de elemento de liga. Eles aqui são ácidos de baixa temperabilidade, por isso aqui eu estou utilizando a água, para eu conseguir garantir uma temperabilidade, e ele tem um desempenho inferior em relação a todos os outros. Então, esse aqui, no final das contas, ele vai ser o meu mais barato. Então, a depender da aplicação que eu estou querendo, eu posso utilizar esse ácido W2, que ele pode ser útil aqui em situações de têmpera superficial, porque se ele tem uma boa quantidade de carbono, eu faço uma têmpera só na superfície aqui, por exemplo, da minha peça, eu vou ter aqui uma dureza superficial e um núcleo um pouquinho mais ou menos resistente, e um aço barato, né? Um aço com 100% de carbono ele é muito mais barato que os outros aços ali, que ele tem uma quantidade de elementos de liga, mesmo que seja pouco. O que é importante aqui, para algumas aplicações especiais, da gente observar, né? Uma parte importante de alguns aços que eles vêm sendo produzidos ali, visando aplicações ainda superiores do que os aços, por exemplo, o D2, que é a aplicação de maior solicitação de engenharia que a gente tem visto, eles têm sido desenvolvidos, que é, por exemplo, o caso aqui desse aço VF, né? Aqui, como é um aço de empresa, ele costuma ter um nome específico, ele não bota a composição direta. 800 AT. Ele é um que? Um aço aqui com alto carbono, né? 8% de cromo, ou seja, ele é um aço ali entre média liga com a alta liga, que é alta liga, porque ele tem outros elementos de liga aqui também, que são os elementos precipitadores de carboneto, que eles não estão sendo representados aqui, só estão sendo apresentados os principais. E qual é a questão aqui desses ácidos? Né? Eles conseguem apresentar um fenômeno que a gente estudou antes, que é o endurecimento secundário. E esses ácidos que eles foram desenvolvidos aqui, eles foram desenvolvidos para que no processamento deles, no revenimento, eu tenha um elevado ponto de endurecimento secundário. Por que isso aqui é importante? Eu estou realizando revenimento, eu estou tendo ali uma boa tenacidade, e ao mesmo tempo que eu estou tendo uma boa tenacidade, eu estou tendo um precipitado de carbonetos bem dispersos e de forma bem homogênea. Então, eu vou conseguir garantir que eu vou ter uma elevada resistência, uma elevada dureza no meu material e uma considerável ainda tenacidade. Então, estou conseguindo associar o melhor dos mundos aqui quando eu estou realizando o revenimento. Então, vou obter aqui um endurecimento secundário bem elevado. Né? Esse aqui é o endurecimento secundário que a gente vê no aço D2, e esse aqui é desse aço aqui, que é o VF800AT, né, que é um aço ali sendo desenvolvido para uma melhor tecnologia. Por que isso acontece? Porque quando a gente vai comparar aqui a microestrutura desses dois tipos de aço, esse aqui é o aço D6, né? Esse aqui, apesar de ser o D2, D6 eles são mais ou menos da mesma classe, são da classe D. E aqui a gente tem esse aço 0,8% carbono e 8% cromo. Então, se puderem observar, aqui o precipitado ele é muito, muito maior, né? A gente está aqui trabalhando com a mesma ordem de magnitude, né? E no meu aço aqui, que eu fiz esse precipitado menor, eu estou tendo precipitados ali mais dispersos e de tamanhos menores, né? A gente estudou lá no curso de Ciências de Materiais, quando eu tenho ali um precipitado de segunda fase, eu tenho o meu mecanismo de Orman, eu consigo ali bloquear as discordâncias de uma maneira mais efetiva, eu vou ter uma composição química mais limpa e eu vou ter ali, obviamente, uma resistência mecânica mais elevada. Então, esse aqui é um aço que vem sendo produzido aqui dessas classes, que ele vai ter ali, por conseguinte, uma boa dureza e ainda vai ter uma matriz de martensita revenida, né, que vai ter uma propriedade melhor do que o aço ali D2 e o D6 clássico. Quando a gente vai falar aqui do processamento dessa classe,
é importante a gente ter uma noção de que isso influencia nas propriedades, né? Por exemplo, quando eu tenho um aço ferramenta que ele é fundido, ele vai apresentar aqui os precipitados ali de uma forma meio que nos contornos de grão, eu vou ter um comportamento mecânico isotrópico, uma boa resistência ao desgaste, mas uma baixa tenacidade, né? Esse aqui é um exemplo do aço WNR 12382. Já quando eu faço esse aço aqui com forjamento, essas minhas inclusões elas vão ficar aqui de maneira direcional, né? Eu acabei achatando essas inclusões. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar uma anisotropia, vai manter ali uma boa resistência ao desgaste, uma tenacidade ali de utilidade um pouquinho melhor do que quando eu estou comparando ali no meu aço ferramenta fungido. Eu ainda posso fazer um processo de refundição, né, para eletroescória, né, que é um processo que a gente não viu, mas ele bota aqui como opção, deu uma googlada, talvez aqui em outra aula a gente fale especificamente sobre ele, mas em termos de propriedades, né, o que apresenta melhor processamento são os aços aqui obtidos por metalurgia do pó. Né? Por quê? Porque eu vou conseguir aqui garantir uma distribuição muito melhor ali dos meus precipitados, né, dos meus carbonetos, então, ele vai apresentar pouca anisotropia, né, porque ele não vai ter ali uma direção preferencial, uma excelente resistência ao desgaste, uma tenacidade de utilidades superiores, porém, né, obviamente, ele vai apresentar um custo maior. Isso aqui é para uma aplicação muito específica de engenharia, você quer garantir essa resistência. Além disso, ele apresenta uma melhor resistência à fadiga e também ao trincamento. Então, esse aqui é uma solução de engenharia para obter uma peça ali com uma elevada resistência, porém, obviamente, ele vai ter um custo superior, né, em termos de processamento. E quando a gente está falando de tratamento térmico, quais são os tratamentos aqui é, recomendados para cada tipo de aço? Vamos aqui no D6, que é o que é utilizado aqui no Brasil. Quando eu estou aqui para deformação a quente, eu vou ter que fazer aqui, começar a 950 graus Celsius e um resfriamento ali de 900 graus Celsius por minuto. Se eu estou querendo aqui realizar um recozimento, eu tenho que fazer o recozimento entre 840 e 800 graus Celsius e fazer um resfriamento lento nele. A têmpera tem que ser aqui, a partir dos 930 a 980 graus Celsius, resfriar ele em óleo ou em banho de sal. E o revenimento, né, conforme a dureza desejada, tem que olhar aqui uma curva de revenimento. Né? A figura 7.6 é uma figura que a gente estava utilizando lá no início, quando a gente estava falando de propriedade de revenimento. Né? A depender da temperatura inicial que eu quero, eu vou ver qual temperatura eu vou obter. Né? Então, a gente tem que sempre aplicar um para o outro. Aí aqui os aços O, né? Isso aqui é mais uma tabela para a gente ver quais são as condições. Por exemplo, os aços óleo vai ter que ter um resfriamento em óleo. Os aços H2 pode ser resfriamento em água, que é a condição que eu preciso. Todos eles aqui em geral, eu vou ter um revenimento. Vai variar aqui, vai ser a temperatura a qual eu vou estar realizando esse revenimento. Né? Normalmente eu utilizo aqui ou abaixo de 200 graus Celsius, né? Eu utilizo ali uma temperatura maior. Nesse caso aqui dos meus aços só, ele está falando para eu evitar essa faixa de temperatura. Por quê? Né? Para agilização ali do revenido, eu quero evitar que tenha esse processo. Bom, minha gente, de maneira geral, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer para tirar. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e dê uma olhada no nosso programa de membros. A partir de R$ 5 você pode se tornar membro. Se você não quiser se tornar membro, né, e ter acesso a conteúdo exclusivo e só apoiar o canal de alguma forma, dê uma olhada aqui no nosso Pix também, que eu vou ficar muito feliz se você quiser contribuir, né, caso você goste aqui do canal, quiser contribuir de alguma maneira, eu ficarei bem agradecido. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.